assentar. O Evangelho de hoje, ele é muito rico. A liturgia da igreja de hoje ela é muito rica e muito gostosa. A primeira leitura lá no profeta Ezequiel vai relatar para nós duas coisas. A primeira é que a salvação não depende de nós. Nós não somos merecedores, na verdade. Nós não somos merecedores. É a graça de Deus. E não importa quem seja. É a segunda coisa. Nós precisamos reconhecer. E o profeta vai dizer que não importa se nós vivemos uma vida inteira bem, no caminho da retidão, mas que no final nos desviarmos, que nós morreremos. Lá vai dizer assim, vamos falar igualzinho. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Ou seja, mesmo quando nós nos desviamos, somos um bom cristão, viemos à missa, comungamos, nos confessamos, mas nos desviamos. E aí que vem a parte boa, porque senão a gente está perdido. Se a gente seguir aqui, já era. Mas é por isso que a Bíblia é um livro que nós temos que interpretar e ler completamente o versículo. Porque se pararmos aqui, nós estamos perdidos. Porque quantas vezes nós confessamos, pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados e caímos nele de novo. E aí, o versículo 28 vai dizer assim: quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Aí agora no versículo 28 vai dizer assim: arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. Isso é promessa de Deus para a nossa vida, que uma vez arrependidos e pedindo essa reconciliação com Jesus, nós não morreremos, nós viveremos. A gente entende, mais cedo partilhava isso com o Valdo, na cruz, no momento de crucificação de Jesus, o que aquele ladrão disse? Nós merecemos estar aqui, mas esse homem não. E aí ele diz uma frase que nós cristãos temos que carregar isso nas nossas vidas: Senhor, se possível for, lembrai-vos de mim. E aí a leitura vai dizer que o Senhor não esquece de nós. Nós esquecemos muitas vezes de Deus, mas Deus não esquece de nós. E toda vez que nós recorremos a Jesus, Ele está lá, esperando, ansioso. Já viu quando a gente que tem cachorro em casa é assim, não é? Quando eu estou chegando do lado de baixo, se eu não subir direto para casa, meu cachorro fica gritando, chorando lá até eu chegar. Todo santo dia, não falha. Se eu chegar e ele não pular em mim, ele está doente. E assim também é o Senhor, com essa expectativa que nós nos reconciliemos com Ele, que nós chegarmos até o Santíssimo e pedindo a Ele: Senhor, tende misericórdia. O salmista ele vai relatar exatamente essa experiência. Recordai-me, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão, porque bondade não é uma característica de Deus. Amor não é uma característica de Deus. Deus é o amor. Um amor. Recordai-me, ó Senhor, com vossa ternura e compaixão. E é interessante que na segunda estrofe do Salmo vai dizer assim: não recordeis, ó meu Deus, não recordei os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delito. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limite. E isso é gratificante. Por quê? O Senhor nos lembra como Ele nos fez. O Senhor, toda vez que Ele olha para mim e para você, Ele olha com um olhar de amor, um olhar de compaixão. Independente dos nossos erros,
Ele nos ama. E isso, quando eu meditava nesse salmo, vinha muito no meu coração. Porque o pecado, meu irmão, minha irmã, ela tem por si só nos afastar da presença de Deus. Nos afastar de Deus. Quantas vezes nós não nos sentimos dignos de ir ao encontro de Jesus? Quantas vezes nós blasfemamos, nós falamos coisas que não machucam primeiro o nosso coração e a gente não se sente digno de ir até Deus. E é aí que nós devemos ir, porque o Salmo vai nos dizer que não, o Senhor não lembra de nós pelos nossos pecados. O Senhor não vai jogar na nossa cara. Está vendo? Você está vindo aqui agora, mas você fez isso. Não, você pode ficar despreocupado, porque o Senhor não vai fazer isso conosco. O Senhor, Ele quer o nosso coração contrito. Uma vez, eu fui num encontro em Niterói, foi em Niterói e no Rio, não lembro agora. Tinha acontecido algo comigo muito ruim, e aquilo me machucou, e eu fui para o encontro, eu não conseguia prestar atenção nas palestras e tudo. Aí eu vi um padre perambulando lá no encontro, lá, eu pensei, vou pegar esse padre agora para Cristo. Catei o padre, falei, padre, tem como o senhor atender minha confissão? Só um minuto? Aí, o padre, eu lembro disso até hoje, aquilo me marcou muito. É Padre Fábio, o nome dele. Nunca mais o vi, mas me marcou. E aí, claro, meu filho, vem aqui, coitado do padre. Na hora que eu saí, a renovação pode se confessar, né? A gente viu um padre atendendo confissão, a gente vai. E aí, o padre entrou para uma salinha comigo, você lembra que quando eu saí da sala tinha uma fila assim para o padre atender confissão. Porque falaram que o padre estava dando atendimento, o padre ficou amanhã toda dando atendimento ali. Mas aí eu partilhei aquilo que eu tinha passado por ele, aquela situação, e que aquilo me machucava muito, aquilo que eu tinha feito, aquele meu erro. E aí ele disse a seguinte palavra para mim, que toda vez que nós pecamos, e esse pecado machuca a gente, é graça de Deus, porque aquilo é sinal do arrependimento. Quando nós ficamos assim, caraca, por que eu fiz isso? Não era para mim ter feito, como é que eu vou na igreja agora? É sinal do arrependimento. Porque às vezes nós pecamos e erramos e não tem nem dor na consciência. Mas quando isso machuca, é sinal da misericórdia de Deus. Aí que nós devemos sim procurar, claro, o sacramento da reconciliação, confessar, mas é entender que Deus quer esse sentimento de arrependimento. E aquilo confortou meu coração, porque reconhecer às vezes é difícil reconhecer que nós erramos. E essa dor é graça de Deus. E aí ele falava assim, louva a Deus por essa dor, porque sinal que você realmente se arrependeu. É claro que a gente pode voltar a errar a mesma coisa, mas é mais difícil porque aquilo nos machucou. E aí a gente entra na segunda leitura de São Paulo. E São Paulo, ele vive exatamente o que está escrito na primeira leitura. Se a gente pegar toda a vida de São Paulo ele não era um cristão. São Paulo era o perseguidor de Cristo. Né? Quando lá São Paulo ainda Saulo, ele, por que me persegues? Ele tem aquela visão que ele fica cego e ele começa a buscar mais a Cristo. São Paulo, ele era dotado, ele era considerado, ele ia ser um doutor da lei. Os doutores da lei buscavam ali Paulo para ter conhecimento, porque ele era um profundo conhecedor das Escrituras. E aí ele tem o seu encontro pessoal com a pessoa de Jesus. E é mudado. Né? São Paulo passa a ser o apóstolo dos gentios. Paulo, que era duro, passa a ser o apóstolo dos gentios. E aí ele escreve a carta aos Filipenses. Se existir consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornar então completa a minha alegria. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada fazeis por competição,
ou vanglória, mas com humildade, cada um julga o que o outro é mais importante. Ou seja, aqui São Paulo vai praticamente botar para os filipenses aquilo que Jesus vai ensinar, que é o maior dos mandamentos: amará teu próximo como a si mesmo. E se nós amamos o meu próximo como a mim mesmo, ele é mais importante, né? E aí a gente começa a entender o que é uma vida em comunidade, o que é uma vida com os meus irmãos. Eu não quero competir, eu necessito do meu irmão para que nós caminhemos. Eu canto muito mal. Você imagina se eu quero tomar o lugar da Joselice cantando aqui? Eu estou perdido, ou vocês, né? Porque vocês vão ouvir, ou ninguém vai ouvir, vai todo mundo embora. Como o Claudio ali tocando violão, eu tentei fazer aula, mas coitado, eu sou sem ritmo, até para andar às vezes eu tropeço. Mas assim é a vida que Cristo nos uniu. E aí São Paulo vai continuar dizendo que tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condições divinas, não se fez igual a Deus numa usurpação, mas esvaziou de si mesmo, assumindo a condição de escravo. Ou seja, Jesus ele se esvazia da sua divindade, mesmo sendo Deus, para mostrar para nós a vida que Ele nos quer. E aí no final, São Paulo vai dizer: por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Porque Jesus é o meu Senhor, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o Senhor. E uma vez que nós botamos toda a confiança em Jesus, tudo isso que São Paulo nos exorta, fica mais fácil, porque é Jesus. É por causa de Jesus que eu vou para a igreja, é por causa de Jesus que eu faço caridade, é por causa de Jesus. E não existe competição. Eu não quero ser melhor. Uma vez, eu conversando com um irmão, e ele falava sobre o discípulo João, discípulo amado, da qual nós conhecemos. E aí ele tinha uma interpretação que ele dizia que Jesus amava mais João que todos os outros discípulos. E eu disse para ele que não, que Jesus ama todos os discípulos iguais. Aí ele me indagou, ele falou assim: mas por que então a Bíblia relata João como discípulo amado? Eu falei: realmente a Bíblia relata, porém João era aquele discípulo que mais se entregava a Jesus. E uma vez que mais você se entrega, mais você recebe. Todos os discípulos abandonaram Jesus na cruz porque tiveram medo, mas João amou tanto Jesus que foi até a cruz. E na cruz, qual foi o discípulo que recebe Nossa Senhora como mãe? João. Porque João amou mais. E se então nós queremos competir dentro da igreja, que nós competimos quem ama mais Jesus. Eu quero amar mais Jesus. E é isso que Jesus traz para nós. É isso que São Paulo vai nos dizer a carta, que nós possamos sempre buscar Jesus. E não mente eu ou ninguém que esteja aqui, é Jesus. É por Jesus que eu faço. E João, isso é interessante, quando João recebe Maria como mãe, João não guarda Nossa Senhora só para ele. É mãe dos discípulos. João ali representava todos os 12 que abandonaram Jesus. Mas João perseverou, porque amou, confiou. Aquele que ama, confia. Eu sempre digo isso: o filho, quando pequeno, tem pesadelo, ele corre para a cama do pai e da mãe, porque ali ele confia que ele está seguro. E assim também nós somos como confiamos quando amamos, corremos para o colo de Jesus. E aí, o Evangelho, ele vai finalizar com uma grande chave. Jesus, ele vai reinterpretar, ele vai botar isso de novo para os sacerdotes. E ali, nota que ele não está falando para os discípulos, ele
Ele está falando dos sumos sacerdotes. Dos sumos sacerdotes e dos anciões. Jesus não falava para aquele que os seguia, mas sim para aquele que os indagava, para aquele que não concordava com o que Jesus fazia. Aí, Jesus tem uma metodologia muito inovadora, que é as parábolas. Jesus traz para os dias atuais, naquele tempo, o que as leituras estavam dizendo. Jesus ele não veio apagar o Antigo Testamento, ele veio dar nova forma ao Antigo Testamento. E aí Jesus faz ali aquela analogia com os dois filhos. Um é chamado e diz não, mas vai. E o outro é chamado, diz sim e não vai. E aí a gente traz para os nossos dias. Jesus também nos chama. Às vezes a gente diz sim e não vai. Às vezes a gente diz não e não vai também. Mas Jesus ele vem nos chamar. E aí Jesus relata aquilo que está lá na primeira leitura, no final. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram em vós. Porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeis para crer nele. Ou seja, Jesus ele veio para todos. Porém, aqueles que estavam com o coração cheio de soberba não acreditaram em João Batista quando pregava o evangelho do arrependimento. João Batista era aquele que batizava, que anunciava a chegada de Cristo. E ali eles não acreditaram. E somente aqueles pequeninos, aqueles pecadores, creram. E essa é interessante, porque às vezes a gente vê aquele irmão e a gente julga que ele não é merecedor da graça de Deus. E Jesus vai dizer, e é interessante, os dois pontos que Jesus põe aqui: os cobradores de impostos e as prostitutas. Porque uma vez que eu acreditei e eu entrei no caminho de Jesus, é aquilo que a primeira leitura vai falar. Eu posso ter sido mal a minha vida inteira, mas uma vez quando eu encontro a pessoa de Jesus, eu me deixo ser transformado por Jesus, eu estou salvo, porque Jesus tem esse poder de salvação. Ao contrário dos sumos sacerdotes, dos anciões, que se diziam salvos, que se diziam que não precisava daquilo dali. Jesus veio para aquele que quer ser encontrado por ele. As prostitutas e os cobradores de impostos. E é interessante a gente ressaltar esses dois personagens. As prostitutas, a gente sabe como elas ganham uma vida, eu não preciso entrar em detalhe. Mas os cobradores de impostos aqui, é interessante a gente ressaltar conforme aqueles homens viviam e era visto diante daquela sociedade. Eram homens que roubavam, eram homens que usurpavam, exploravam os pobres. Então eles eram muito mal vistos. Me recorda alguma profissão hoje em dia de maus políticos, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero mostrar é que até mesmo essas pessoas, uma vez encontradas com Jesus e se deixar ser modificado, também é deles. A gente conhece a história de Lázaro, que ao encontrar com Jesus muda toda a sua vida. Mateus, também cobrador de imposto. É Jesus que transforma. É Jesus que tem o poder de transformar o meu e o seu coração. E ainda assim, nesse Evangelho, o Senhor nos chama como filho. Filho de Deus. Filho, porque nós somos batizados. O Senhor nos chama como filho, porque Ele quer-nos. E nós temos sempre muito ao contribuir, porque é Deus. É Deus que olha para nós e vê um dom que ninguém enxerga. E aquele que mais se entregar, aquele que mais receber de Jesus,
Não é que Jesus ama mais um outro, não, Jesus ama igual. Mas tem uma canção que a gente cantava nos grupos de orações, que é aquele que mais se entregar, mais se molhará. É como se fosse uma tampinha e um balde. Nessa chuva que caiu hoje, por exemplo. Se a gente botar esses dois recipientes na chuva, quem que vai pegar mais água? O balde, porque a tampinha, mas a chuva é a mesma. E também assim é a graça de Deus. Também sim é a graça de Deus em nossa vida. Às vezes nós não entendemos o que acontece na minha vida e falamos por quê. Mas Deus sabe, desígnios de Deus, e bastamos que nós confiemos em Deus. E essa é a grande mistério, confiarmos naquilo que nós não temos entendimento, confiar naquilo que eu não sei, que eu não entendo, que eu não sinto, mas eu confio, como uma criança. Eu partilhava com o Valdo exatamente isso, com o filho. O filho, ele não sabe por que o pai põe ele para trabalhar, mas ele confia, meu pai sabe o que é melhor para mim. Numa das minhas discordâncias, assim, conversas que a gente tem por aí, é exatamente isso. Nós entendemos o que é melhor para os nossos filhos. E aí, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que nós não entendemos, mesmo que eu não compreenda. Jesus sabe. Por isso que São Paulo, do profeta Ezequiel, vai nos orientar. Porque na primeira leitura, a gente pode falar assim: eu posso levar uma vida inteira de pecado, e no final, como um bom ladrão lá na cruz, eu me converto. O bom ladrão teve a sorte de ser crucificado do lado de Jesus. E será que nós teremos a mesma sorte? Será que hoje é o meu último dia? Então por isso que hoje eu procuro Jesus, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que acontecerá amanhã, eu sei o hoje. Eu sei que hoje eu quero amar Jesus, eu quero amar mais, eu quero me entregar mais, eu quero ser mais de Deus, eu quero ouvir a voz de Jesus, como na proclamação do Evangelho: a ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece, a ovelha escuta, e eu quero estar ansioso para esse encontro. Então, daqui a pouco nós iremos comungar esse Jesus, comungar esse mesmo Jesus que mudou a vida de Paulo, que mudou a vida de Pedro, Tiago, Mateus e tantos santos dentro da igreja. É esse mesmo Jesus que tem o poder de mudar a minha vida. Que eu possa ser um cristão melhor, que eu possa ser um irmão de comunidade melhor, que eu possa ser um filho melhor. Nós possamos fechar os nossos olhos por um instante e pedindo a graça de Deus, pedindo essa graça de sermos melhor, de ir ao seu encontro pedindo tua misericórdia, porque temos um Deus de misericórdia, temos um Deus de compaixão, temos um Deus que não olha os nossos pecados, mas nos olha com olhar de misericórdia. Santa Faustina vai dizer que todos os nossos pecados é como uma gota que cai no oceano da misericórdia que é Jesus. Que todos os nossos pecados não têm o poder de abalar a misericórdia de Jesus. Jesus é a misericórdia. Que nós possamos nessa certeza pedir essa misericórdia de Jesus em minha vida. Jesus, tenha misericórdia, porque muitas vezes eu não entendo. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e vai conversando com Jesus na sua intimidade. Vai pedindo Jesus essa misericórdia por não entender os desígnios de Jesus. Vai, meu irmão, minha irmã, pedindo essa misericórdia e essa compaixão, porque todas as vezes que você pecou, Jesus esteve ao teu lado e Ele continua de braços abertos, te abraçando, te consolando. Senhor, misericórdia, porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho, continua com seus olhos fechados. Sozinho eu não posso mais viver.
está desejando.